Oi, oi, gente. Hoje é o primeiro episódio do Julgar. Julgar Podcast. Eu sei falar Julgar Podcast. Posso voltar? Julgar Podcast. Bom que errou no começo, né? Não tem problema. Não, isso. É julgar pode, né? Isso, só que daí eu ia falar Julgar Podcast, mas é melhor eu falar Julgar Podcast. Não, Julgar Podcast. É, porque tá aqui julgar podcast, né? Então fechou. Então vamos lá. Oi, oi, gente. Hoje é o primeiro episódio do Julgar Podcast. Eu tô muito feliz com esse projeto. E eu não poderia deixar de trazer uma pessoa incrível para vir aqui falar com a gente. Mas primeiro, eu quero apresentar esse podcast para vocês, que eu fiz com tanto amor e tenho desenvolvido com tanta vontade. E há muito tempo eu venho querendo fazer e agora consegui. Então, a gente vai julgar alguns casos do direito e também áreas correlatas do direito, para a gente também poder julgar junto, que afinal de contas todo mundo adora julgar, né, gente? Então, hoje, no primeiro episódio, eu vou trazer uma pessoa que é advogada, ela é blogueira, ela é muito fitness, é uma pessoa maravilhosa, simpática, querida e muito minha amiga. Doutora Natália vai falar pra gente um pouquinho sobre direito do seguro. Doutora, você pode se apresentar, por favor? Olá, gente. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, que eu admiro muito você como pessoa e como advogada. Então, é um enorme prazer estar fazendo parte desse projeto e estar sendo a primeira convidada. Sério, eu amei demais. Bom, eu me chamo Natália Nunes, eu sou advogada, sou sócia de um escritório de advocacia que se chama Nunes Advogados, que é especialista em direito do seguro. Então, eu tanto entro com processo de indenização para quem sofre um acidente de trânsito, como eu também faço a defesa de quem está sofrendo um processo de acidente de trânsito. Eu também trabalho com negativa de seguro, seja com negativa de seguro de veículo, seguro de vida, seguro residencial ou até mesmo de plano de saúde. Bastante coisa, né? Bastante, mas a minha especialização mesmo é direito de seguro. Direito de seguro. Então, a pós-graduação, então, é direito... Na verdade, eu fiz pós-graduação em processo civil e eu fiz aí a especialização em direito de seguro, um curso de especialização. E eu fiquei sabendo que você tem uma mentoria, né? Tá pra sair uma mentoria. Aproveitar pra falar, doutora. Então, mês que vem tá pra sair uma mentoria no qual eu quero ensinar os advogados ou que eles estejam infelizes com a área dele ou que ele quer ingressar em uma nova área, que é o direito do trânsito, né? O direito do seguro. Então, a minha mentoria vai servir para ensinar os advogados, desde o início, tudo, absolutamente tudo, como atuar nos processos de acidente de trânsito, seja para ingressar com o processo, seja para fazer a defesa. Então, desde a captação do cliente, para a petição inicial, contestação, os recursos, as provas, os riscos do processo, absolutamente tudo. Já tá pronta a minha mentoria, vou começar a gravar e é para lançar mês que vem. E, assim, a intenção é ajudar os advogados a conquistarem de 15 mil a 100 mil reais em uma única causa de acidente de trânsito. Opa, que coisa boa! E quem quiser comprar isso, doutora, onde é que a gente consegue adquirir essa mentoria? Então, eu vou lançar mês que vem no meu Instagram, para quem quiser. O meu Instagram é NAATYB de bola Nunes, então Nath B Nunes. Eu vou lançar lá mês que vem, vou fazer um criativo, né, um vídeo para lançar essa mentoria. E daí eu vou passar todas as informações bem certinho, valores, como comprar e outras coisas. Que legal! Então quer dizer que o advogado vai poder aprender sobre a área desde o começo do processo até o final, desenvolvendo a captação de cliente, audiência, tudo. E assim, doutora, o acidente de trânsito, né, as indenizações, o processo de acidente de trânsito é muito bom, por quê? Porque além dele ser muito rentável, o advogado conseguir ganhar valores muito bons, você ajuda um cliente que está muito necessitado. Então, isso é ótimo para o advogado, ele se sente muito bem. E também é uma área que não acaba nunca, porque tem quantos acidentes tem no dia, né? Sim. Acidente é algo que tem muito, então tem muita matéria para trabalhar e, com certeza, dá para todo advogado atuar. Só pra gente fazer uma introdução, então, sobre o direito do seguro, então, doutora, vamos falar um pouquinho de quanto que ganha essa área, porque realmente dá pra fazer muito acordo, né? Penso eu, assim, eu acho que as seguradoras estão, assim, dispostas a fazer. Isso. Eu sou mais leiga porque eu não sou dessa área, né, gente? Eu sou civilista, mas eu não trabalho nessa área. Mas explica pra gente um pouquinho como é que funciona, porque eu vejo muitos acordos saindo e definitivamente, né, posso não estar sendo, não tô falando o correto, mas eu acredito que as seguradoras arquem, assim, muito rapidamente, eu acho que com o pagamento, né? Isso, sim, doutora. A maioria dos meus processos, eles terminam em acordo. Raramente a gente vai até a sentença ou até o acordo, né? A decisão do juiz de primeiro grau ou do juiz de segundo grau ou afins. Porque não vale a pena pra seguradora, né?
por causa dos juros e correção. Então, a seguradora vai pagar um valor agora, com um processo mais embrionário, que lá na frente pagaria muito mais por causa dos juros e correção. Então, o risco da seguradora seria muito maior. Então, hoje em dia, vale bem mais a pena fazer acordo. Eles fazem muito acordo. Tá certo. Então, pessoal, agora é o momento que a gente vai julgar os casos com a doutora Natália. Vamos falar um pouquinho daquilo que ela já vivenciou enquanto advogada, que muito apesar a gente seja advogada e tente não levar pro lado pessoal, muitas vezes a gente acaba levando, então tem alguns casos que são muito marcantes para nós, né, na nossa atuação, e a gente acaba levando, querendo ou não, pro lado pessoal. Então a doutora vai falar um pouquinho pra gente sobre alguns casos e a gente vai julgar todos nós aqui juntos. Quem quiser puder ir comentar aí no YouTube pra gente poder cada vez melhorar aqui os nossos podcasts e episódios. E hoje a gente vai falar, então, do primeiro caso, doutora Natália. Tá. Então, o primeiro caso que eu vou trazer aqui pra vocês é um caso que mais me marcou, que é um caso muito delicado, mas para a área do direito é um caso muito interessante para se estudar, que é no caso de morte no trânsito. Então, esse caso era de um casal que estava na BR de moto e um caminhão bateu na traseira deles à noite. Infelizmente, a passageira acabou falecendo, né? Era moça. Isso, era um casal. O piloto sobreviveu, né? Até que nesse acidente a gente conseguiu ingressar com 2 processos distintos, tanto pro piloto da moto como pra falecida. Então a gente ingressou representando a mãe da falecida e infelizmente ela acabou deixando 2 crianças menores, que eram de pais distintos. Então, quem acabou cuidando das crianças foi a avó, né? Então, a gente ingressou representando a avó e as 2 crianças. Então, nesse processo de morte, o que a gente consegue pedir? A gente consegue pedir danos morais, tanto para a mãe da falecida, né? Como para as 2 crianças menores, que, pelo que eu me lembro, tinha aproximadamente, ali, na época, 7 e 8 anos. E também a gente consegue pedir pensão para as crianças até a maioridade. No caso de acidente de trânsito, é até a maioridade. Até completar Não é vitalício. Não, é até os 18 anos. Para um caso de menor, assim, quando tem morte. Então, a gente conseguiu pedir a gente pediu a pensão e também a gente fez um pedido de liminar de pensão. Até acho que seria interessante você falar para o pessoal o que seria um pedido de liminar, para o pessoal que não é da área do direito conseguir entender o que se trata de uma liminar ali. Sim, pessoal, é importante a gente vai falar dos casos aqui, tem alguns aspectos aí, alguns institutos que são mais juridiquês, então eu vou tentar trazer para vocês de uma forma mais clara, mais informal, para que vocês entendam, né? A liminar, ela vem com caráter de urgência, então é um pedido que não vai analisar de fato o mérito ali, onde vai ser julgado na sentença, mas a gente traz alguns efeitos dessa sentença com essa liminar. Então é um pedido que a gente faz com urgência para que já seja decidido, né, doutora? Sim, isso mesmo. E eu quero te perguntar como é que funcionou a liminar nesse caso? Então, são 2 processos distintos. Porque pelo fato de um ter sido falecido. Isso. O outro, porque a pessoa que sofreu o acidente ainda tá. Isso, o piloto tá vivo. Então Perfeito. Não conseguiria fazer num processo só. Isso. Não, porque seriam pedidos distintos. Até que o processo do piloto acabou muito mais rápido do que o processo da falecida. E também a questão ali, a avó da falecida veio procurar a gente depois, por recomendação do piloto, entendeu? Que tava com ela. Então, assim, a gente pediu a liminar, só que é muito moroso, né, o judiciário. A doutora sabe bem que é muito moroso. Esse processo, a gente entrou contra o condutor, que era um caminhoneiro, contra a seguradora do caminhão e contra a transportadora, que era a proprietária do veículo. Então, eu acho importante ressaltar que muita gente não sabe que se você empresta teu veículo para alguém e acaba envolvendo no acidente de trânsito seu veículo, você vai sofrer um processo judicial. Você pode vir a sofrer um processo judicial. O proprietário. Então, muita gente não sabe. Isso, então prestem muita atenção para quem vocês emprestam o veículo, né? Porque ele não tem responsabilidade. O proprietário do veículo, gente, vai ter, então, a responsabilidade em conjunto aí, Isso, né? solidária, perfeito, solidária, doutora. Porque, querendo ou não, a pessoa que é a proprietária, ela tem responsabilidade sobre esse veículo, ainda que o veículo passe para um outro condutor, né? Isso, perfeito, doutora, isso mesmo. Tá certo. Então, a gente ingressou contra os 3, então tava os 3 no polo passivo. O polo passivo seria os réus da ação, contra quem é essa ação. Ingressamos contra os 3, pedimos a liminar e, pra você ter ideia, doutora, demorou 3 meses pro juiz definir uma liminar de alimentos pra crianças. Nossa. Então, demorou 3 meses e por... Mesmo enchendo o saco do juiz, sim. A gente procura encher bastante o saco do juiz pra conseguir despachar. E muitos clientes não entendem, né, doutora, quando a gente fala que a gente vai lá e bate na porta do judiciário para que
os nossos pleitos sejam atendidos de uma forma e um caráter mais urgente, a gente nem sempre consegue. Porque às vezes o juiz fica ali com o processo concluído, fica na mão do juiz para decisão e demora muito tempo. E muito embora a nossa competência, a nossa atuação como advogado ali tentando demonstrar para o juiz que existe um dano que pode ser irreparável, ou enfim, que existe uma iminência ali, risco do resultado do processo, muitas vezes o juiz não nos atende, e a gente não consegue ter essa liminar, essa urgência aí caracterizada e demonstrada no processo da forma que a gente gostaria. Perfeito, é isso mesmo. Então, demorou 3 meses pro juiz deferir. E assim, como tinha a transportadora, o advogado da transportadora acabou criando vários empecilhos processuais, né? Várias formas de atrasar o processo com recursos, né? Agravo, para protelar o processo. Perfeito, isso mesmo. Então, acabou demorando mais. Então, eles agravaram e apresentaram também a defesa, apresentando um laudo unilateral do acidente. Então, era um laudo de mais de 60 páginas, né? Eles contrataram um perito técnico para fazer, apontando que a culpa seria da moto porque ele estava zigue-zagueando na frente do caminhão. Mas foi uma colisão traseira. Inclusive, eu impugnei esse laudo, eu mesmo fiz isso. Como é apresentado esse laudo? Porque os laudos, eles podem ser feitos via juízo? Perfeito, podem doutora. Ser feitos unilateral. Unilateral, isso, né? E aí eles são rebatidos, né? Isso, perfeito, doutora. Só que eu mesma rebati. A gente já ia provavelmente pedir, né, na fase processual adequada ali no saneamento, pedir uma perícia técnica, mas naquele momento processual, que seria ali na impugnação e, enfim, nas contrações, eu mesma impugnei o laudo, que era mais de 60 páginas, porque realmente não tinha o que alegar. Era um laudo que era baseado em suposições. Certo. Suposição que a moto estava em zigue-zague. Enfim, o juiz, o desembargador em segundo grau, ele manteve a decisão e demorou 6 meses para propagar, para realizar o pagamento. Daí teve pagos atrasos, mais juros e correção, mas para a doutora ter ideia, demorou 6 meses para as crianças receberem esses valores. E quanto que as crianças receberam, doutora? Salário mínimo, doutora. Um salário mínimo que era mais ou menos o que a mãe deles, a falecida, ganhava. Né? Então o valor de pensão ele vai ser de acordo com... Isso. Vai ser feito um levantamento, assim. Isso, perfeito. Perfeito. E então, aqui nesse caso, a gente tá tratando de pessoas extremamente humildes, tá? Que recebem Bolsa Família, então é muito complicado, porque imaginar, pra essa mãe, né, que perdeu a filha, teve que cuidar dos 2 netos, 2 crianças, e do nada, completamente desamparada, sem dinheiro, e demorou 6 meses para receber. Então, a gente viu que esse processo ia ser muito moroso, ia demorar muito. Então, a gente verificou que a melhor coisa a se fazer seria fazer um acordo. Também por pressão da cliente, que estava precisando de dinheiro. Então, a gente decidiu fazer isso. E qual é o primeiro passo? Então, verificar qual é o risco do processo. Nesse caso, quando tem falecida, a gente já consegue fazer o cálculo de pensão, né? Um salário mínimo ali das crianças da idade, né? Da data do acidente, até os 18 anos. Então, a gente já conseguiu fazer o cálculo de pensão e verificou ali mais ou menos o valor dos danos morais, quanto é para casos parecidos. Então, mais ou menos, esse processo ali dava um pouquinho mais de 300 mil risco da seguradora. Então, a gente procurou a seguradora, foi uma negociação extremamente longa, né? Mais de meses que a gente ficou negociando, mais de meses, porque eles não queriam ceder e também tinha a questão, tinha a questão da transportadora também, enfim. Aí, no final, a gente conseguiu fechar no valor do risco do processo, exatamente. E aqui, graças a Deus também, porque tem algo muito importante que as pessoas, né, não têm ideia, que a seguradora, ela paga no limite da pólice. Então, neste caso, a pólice era alta. Também nesse caso, a gente tinha a transportadora que ele tem capacidade financeira. Então, poderia dar um aporte, isso, perfeito. Então, poderia ajudar, mas não foi necessário, a seguradora pagou tudo. Isso, daí a gente fechou ali em 300 mil e neste processo a gente conseguiu para o escritório o valor de 100 mil de honorários, né? Então, foi um processo muito bom para o escritório. Que coisa boa! Isso! Inclusive, né? Eu acho que muitos advogados, eles têm medo de atuar nesses processos por medo, falta de técnica ou falta de conhecimento. E foi exatamente esse processo que me inspirou a fazer a minha mentoria e ver como o advogado, ele pode ganhar muito bem em uma única causa. Eu tenho os meus sócios, então é dividido o nosso lucro, né? Mas pensa se é um advogado que nem a doutora, que não tem sócios, né? A doutora poderia ganhar 100 mil
numa única causa. Eu ia amar. Então, é uma área totalmente rentável, gente. Com certeza. E eu queria te fazer uma pergunta, porque isso até isso aconteceu já comigo, assim, essa pressão que a gente sofre também do cliente em relação a fechar um acordo, porque veja, pessoal, quando a gente vai fechar um acordo, a gente precisa, por óbvio, atender a demanda ali que o cliente nos solicita. Então, doutor, eu quero forçar um acordo, eu quero fechar um acordo no valor X, mas é importante vocês entenderem também que o advogado, ele tem ali o contrato com você e ele tem a estratégia que ele vai traçar, né? Perfeito. O advogado, ele precisa ser ouvido também. E, lógico, como a doutora falou, existe uma porcentagem de risco do processo, no qual a gente sabe que, eventualmente, pode ser um risco mais leve ou um processo que vai durar muito tempo, enfim, vai ter correção, vai ter juros e tudo mais. E, às vezes, realmente, vale mais a pena fechar o acordo do que ficar litigando durante muito tempo. E a gente sabe que, dependendo da outra parte, a parte nunca vai pagar, ou, enfim, né? É muito difícil. Mas o que eu quero te perguntar é como que você lida com essa pressão? Porque eu imagino que, no teu caso, sejam muitos clientes. Sim. Né? Porque, por exemplo, no Civil, na área que eu atuo, imobiliário, família tem bastante cliente, mas não é recorrente, né? Eu acho que por ser um processo mais rápido e também são muitos, né? Então, você deve ter bastante cliente. Eu imagino também que eles devam ficar pressionando para forçar um acordo. Enfim, como é que você lida com isso? E assim, lá no escritório, doutora, eu que faço o atendimento no WhatsApp, né? Por que eu que faço o atendimento e não delego essa função para outra pessoa? Porque eu acho que demanda muito conhecimento dos processos. Então, o cliente vai perguntar para mim, o que está acontecendo? Ou vai tentar, né, dar uma forçada. Eu que tô cuidando dos processos, eu que sei os meus processos. Então, como é que eu vou delegar isso para alguém, ou para um estagiário, ou para uma pessoa que não tem o mesmo conhecimento e não vai conseguir passar a informação do mesmo jeito? Então, eu acho que o primeiro ponto é ter muita paciência, né? Muita paciência e também outro ponto, eu trabalho com pessoas muito humildes. Então, é saber ensinar as coisas sem juridiquês, né? Saber falar de forma realmente sem o juridiquês e falar bem informal, assim, para eles conseguirem realmente entender o que tá acontecendo e ter total transparência com o cliente, né? Com certeza. E é muito difícil você ter essa paciência. Essa é a verdade. Porque por mais que você seja a pessoa mais paciente do mundo, o cliente, ele vem leigo, né? Pode ser que exista um cliente que seja até advogado, né? Eu tenho um advogado. Eu sou advogada, mas eu tenho um advogado, Dr. William Rocha, inclusive. E é muito complicado, porque você tá ali diariamente lidando com o cliente, e às vezes o cliente é um amor, mas do nada você explica uma coisa pra ele que ele não... Uma vez, um cliente me questionou sobre honorários de sucumbência, por que não ficava com ele? E eu expliquei, gente, honorários sucumbenciais é quando... O processo é um jogo, né? Então, aquele que ganha tem o direito a receber honorários da outra parte. E esse honorário, como já bem diz, fica para o advogado vencedor. O que acontece? Esse cliente, ele me perguntou diversas vezes, porque eu ganhei 3 processos dele, foi um processo que a gente... Era de direito de família, tinha guarda, tinha isso, aquilo, reconhecimento de paternidade, tal. E eu ganhei os 3 processos. E ele veio me questionar. Eu falei assim, mas como assim os honorários sucumbenciais não ficam com o cliente? Sim. Sou eu que estou te pagando. E eu expliquei, gente, eu tive que explicar, mas chegou um momento que eu não consegui ter essa paciência. Eu falei assim, olha, dá uma pesquisada aí, né? Dá um Google. Dá um Google e depois a gente conversa, porque é muito complicado. Doutora, né? Os honorários de sucumbência, realmente, eu acho que para todo advogado é muito complexo. Assim, com os meus clientes, eu informo desde fechar o contrato, tá? Descrito no contrato, Sim, né? Os honorários de sucumbência. E, para quem não sabe, também, quando a gente fecha acordo, pelo menos nos meus processos, a gente também ganha honorário de sucumbência. Então, além... Sim, já tá tudo acumulado. Já tá tudo lá. Então, por exemplo, que nem esse aqui. Se a gente fechou ali 250 mil. Esse foi, acho que foi 315, se eu não me engano. Os honorários... Não, foi de honorário 100 mil, né? Foi de honorário 100 mil. Honorários contratuais e sucumenciais, os dois juntos. Isso. Então, por exemplo, se a gente fecha ali um acordo de 250 mil... 10% de 250 mil vai ser os honorários sucumenciais. E é muito importante, inclusive, isso eu ensino na minha mentoria, vou ensinar na minha mentoria, que é muito importante discriminar isso na minuta do acordo. Sim. Que valor de 250 mil é os valores principal e 10% é os honorários sucumbenciais. Para você conseguir justificar para o cliente, falar, olha... esse aqui é os honorários sucumbenciais, tá? Sim. Então, isso é do advogado, gente. Esse é alimento do advogado. É muito importante as pessoas conseguirem entender isso, né? É nosso trabalho. Com certeza. É difícil explicar.
Tem cliente que é um anjo, assim, tem cliente que é criado por Deus, mas tem cliente que, infelizmente, não vou falar de onde veio, mas a gente procura tratar todo mundo muito bem, mas não é sempre, acho que isso é em todas as áreas, né, a gente tem que ter, assim, um pouco de traquejo, assim, social, mas às vezes é difícil, né. Então... É muito complicado, né? E assim, essa questão dos honorários sucumbenciais... Ih, me perdi. Mas enfim, vamos continuar nos nossos casos. Vamos no segundo caso. Isso. Nesse primeiro caso, então, a doutora conseguiu acordo. Perfeito. A cliente ficou muito feliz, tá? Isso, tá muito feliz. O advogado ficou muito feliz. 100 mil reais, né, gente? É isso. Então, nesse primeiro caso, nós fizemos acordo. Agora todo mundo ficou feliz. Isso. Agora vamos pro segundo caso. Vamos analisar junto aqui o que a doutora passou. O segundo caso é um caso que tá tramitando ainda. É um caso também bem delicado, tá? Pessoal, tramitar. É perfeito. É um processo que está andando. Então, quando o advogado... nesse caso ali, no primeiro caso, eu falo pela doutora porque somos advogadas, mas fechamos acordo, então o processo se encerra porque não tem mais nada litigado. Perfeito, transitou em julgado. Não tem pleito, né? O objeto da ação já foi ali acordado entre as partes, então o processo ele vai ser transitado em julgado, vai ser arquivado, o processo, por assim dizer, morreu, acabou. E nesse processo... que a doutora vai nos dizer aqui o que está acontecendo, o que está tramitando, é um processo que está correndo, é um processo onde ela ainda, eu suponho que esteja na fase de conhecimento, doutora? Já tá quase, na fase de conhecimento, perfeito, então, e já tá quase finalizando, na verdade, isso, doutora. O processo de conhecimento, para quem não sabe, quando a gente entra com uma ação, a gente, dependendo do tipo de processo, mas nesse caso, por exemplo, o juiz tem que reconhecer o direito, né? Então, se o juiz ele tem que analisar as provas, analisar as testemunhas, tudo que tiver que analisar ali de pleito, ele vai entender se há a existência desse direito que está sendo pleiteado ou não. Diferente dos casos em que o direito ele já é adquirido e aí você só executa. Nesse caso aqui, então, a doutora apresenta a sua petição inicial, a outra parte vai vir a contestar, vai vir dizer as suas razões, e as partes vão ali promover as provas durante o processo para que o juiz, em sentença, reconheça pelo sim ou pelo não ali o pleito que a gente fala é os pedidos. Né? Então vamos lá, doutora. Perfeito. Este caso também é um caso bem delicado, porque o meu cliente foi a vítima de um acidente de trânsito. Aqui é um caso de invasão da via preferencial. E ele ficou vários dias internado, né? Toda aquela questão muito delicada. Ele furou a preferencial. Perfeito, doutora, isso mesmo. Furou o pare. Entendi. Furou o pare. E em alta velocidade, ou não? Que assim, doutora, quando invade via preferencial, é presumida culpa. Que nem colisão traseira, é presumida culpa. Então, a gente nem precisa provar que ele tava em alta velocidade. Ele que Mas precisa... tava? É só pra eu entender se o acidente foi muito hard. Não, não tava. Nem, assim, o que ele precisaria provar é que o meu cliente estava em alta velocidade, né? Que, entendi. por enquanto, não foi provado. Tá ótimo. E também meu cliente não estava. É isso. Enfim, aí ele ficou internado vários dias e, infelizmente, ele teve que amputar a perna dele. É bem, bem delicado, bem complicado. Então, neste processo, a gente consegue pedir todos os danos possíveis de um processo de acidente de trânsito. Quais são esses danos? Os danos materiais, então todas as despesas que a vítima sofre. Neste caso, os valores são altos, porque ele comprou uma prótese. E a prótese foi mais de 40 mil reais. E ele não tinha seguro. Seguro não, Ai, eu misturei. Seguro não, plano de saúde. Plano? Ele não tinha plano. Mas o plano não cobria a prótese. Mas teve um suporte, pelo menos, do plano. Assim, na verdade, não. Ele fez bastante coisa pelo SUS e, na verdade, muitos amigos e familiares ajudaram ele. Inclusive, Qual é o valor de uma prótese? Esse caso aqui foi mais de 40 mil reais. Se eu não me lembro, se eu me lembro corretamente, foi uns 46 mil reais o valor dessa prótese. E o amigo dele, inclusive, pagou 20 mil reais. Amigão, né? Esses amigos que a gente precisa na vida. Nossa, sim, nossa, caramba, 40 mil reais a prótese. Daí, só a prótese. Fora todas as outras despesas, né? Medicamentos, fisioterapia, enfim. Então, danos materiais a gente consegue pedir. A gente pede lucros cessantes. O que é lucros cessantes? É o que a vítima deixou de ganhar no trabalho devido ao acidente. E muito advogado não sabe, mas não diminui o auxílio-doença. Nesse caso, ele é seletício, ele tem carteira assinada, ele trabalha como vendedor de loja, e ele recebeu auxílio-doença, ele ficou parado mais de um ano recebendo auxílio-doença, né? E não ocorre essa diminuição do valor do salário com o auxílio-doença, tá? Pode se acumular. Os juízes entendem hoje que trata de verbas distintas. Antigamente, diminuía. Hoje, não. Então, ele tem direito a lucros cessantes desde a data do acidente
até o retorno dele ao trabalho, né? Uhum. Então, ele retornou ao trabalho, só que em outra posição, porque ele não podia. Eu fazer uma pergunta, até num outro podcast que eu participei, pessoal. Eu falei sobre um caso que logo do início da minha carreira era um estupro. Foi um caso da advocacia dativa, né? Então, eu sou nomeada em alguns processos e atuo como advogada dativa aí, ajudando as pessoas que são hipossuficientes. Então, o governo me nomeia e aí eu faço esse processo. Enfim, e foi um processo muito doloroso, assim, muito difícil. Eu lembro que não me lembro, acho que eu me formei, eu tinha uns 22 por aí. E foi um caso que me marcou muito, assim, eu realmente mexeu, assim, tem alguns casos que são muito marcantes para nós. E eu suponho que nesse caso, uma pessoa, lógico que o falecimento é algo muito complicado também, mas assim, quando a pessoa tem que amputar a perna, assim, até você como advogada lidar com uma situação dessa, você ter esse traquejo ali na hora de conversar com o teu cliente, é de suma importância, porque você também precisa, a advocacia, ela traz essa dignidade para nós, né, de auxiliar o cliente, de poder olhar para ele não só como um cliente, mas também como um ser humano, é. E a nossa profissão é muito bonita também. Eu adoro. A gente fala por outras pessoas, a gente busca direito, né, das outras pessoas. Muitas vezes, diversas vezes somos mal vistos, né? Advogado é caro sim, porque a gente fala por vocês, entende? Na verdade, o pessoal fala mal de advogado, até precisa de um, né? Mas ainda quando precisa, eles continuam falando mal, incrível. Nunca estão satisfeitos com o advogado, né? Mas, enfim, me conta então como é que você lidou com esse caso, porque eu, assim, não consigo nem pensar, né, como que eu falaria com o cliente, porque às vezes pode ser até que tenha algum ponto específico, algo negativo no processo e tem que explicar como que seria. Então, hoje ele tá bem melhor do que ele tava antes. Ele já aceitou esse fato, né? Inclusive, a foto dele do perfil é com a prótese. Então, ele já lidou bem com isso, mas... Inclusive, eu até postei no meu Instagram um agradecimento que ele fez pra mim. Que ele falou, nossa, muito obrigada pela atenção, pelo respaldo, pela ajuda de vocês. Porque eu sempre tô em contato com os meus clientes para ver como eles estão. Sabe, como que tá o seu estado de saúde? Como você está? Eu preciso saber dessas informações, né? É importante pra mim como pessoa, é importante também pro processo. Claro. Preciso saber como que ele tá. Então, nesse processo, a gente conseguiu ali pedir os danos materiais, lucros cessantes, a gente pediu, né, ainda, como informar, ainda tá rolando esse processo. A gente também pediu danos morais, obviamente, por tudo que ele passou, danos estéticos. Desculpa te interromper. Claro, pode falar. Como a gente tá falando aqui sobre os pedidos que a doutora venha fazendo no processo, a gente tá falando, então, a doutora ia terminar de explicar e eu intervi no meio. Não. Mas a gente tem o dano material, então, doutora, que seria aquilo que ele veio a, enfim, ter que despender ali de valores por conta disso, né, do dano. Dano moral. Vamos falar de dano moral, depois a gente fala dos estéticos, né? Perfeito. Aí entra o lucro cessante também, né? São, na verdade, 5 pedidos aqui. Danos materiais, dano moral, danos estéticos, pensão e lucro cessante. São 5 pedidos. Como é que a gente... Vamos pensar aqui, pessoal. Isso é importante até porque a gente fala muito de dano moral, né? Então, vamos pensar aqui como pessoas leigas agora. Perfeito. Chega no teu escritório e fala, doutora, eu quero um dano moral, independente da área que seja. Nesse caso aqui, a doutora é especialista em trânsito, né? Em securitário. É isso, né? Principalmente trânsito. Como é que a gente vai explicar para o cliente ou como é que a doutora faz para saber o quantum, né? O quanto que vai ser pedido, vai ser pleiteado no processo? Doutora, quando eu faço a petição inicial, que a petição inicial é que você dá início ao processo, onde você coloca os seus pedidos, eu procuro outros julgados similares. Então, nesse caso, eu já tinha achado um julgado que também era de amputação de perna, amputação de membro. Mas, assim, eu gosto de... É importante ressaltar, gente, que o dano moral é muito desvalorizado no Brasil. E muito desvalorizado em casos de acidente de trânsito. Se você sofre um acidente de trânsito e você não sofre nenhum tipo de lesão, você não tem direito a dano moral, tá? Porque isso os juízes entendem que é algo corriqueiro. Algo que pode acontecer a qualquer momento. Então, só o simples fato de você ter se envolvido em um acidente de trânsito, você não tem direito à indenização. Eu só tive dor de cabeça por conta... Não, ou escoriações, algo do gênero, roxos. Não. Não sabia disso, hein, É importante, porque daí o pessoal fala... não, eu tive dor de cabeça, meu carro ficou lá, sei lá quanto tempo arrumando... Mero de sabor. Isso mesmo. Quando a gente fala mero de sabor, pessoal, pra quem não sabe, é porque às vezes a gente faz o pleito de pedido de dano moral, o juiz
A gente diz que não, que não é mero de sabor e o juiz vem nos dar aquela carcada e diz é mero de É sabor. mero de sabor. Ou seja, Nem adianta pedir. não tem muito o que fazer. A gente fala, poxa, temos que recorrer, aí a gente acaba tendo que recorrer, enfim, né, doutora? É que assim, né, doutora? A doutora sabe também que o dano moral depende da capacidade econômica, né? Sim. Então, cada caso é um caso, porque o que isso significa? Que depende da capacidade econômica de quem tá pedindo o dano moral e também de quem vai ter que pagar o dano moral. Então, se a pessoa não tem muita condição financeira para pagar, o dano moral vai ser pouco. Vai, né? Aqui, como a gente tá falando de seguradora, são valores elevados, né? Porque aqui também é a seguradora que tá no polo passivo. Então, acredito ali que vai ser em torno ali de uns 30 mil. Acredito. Uns 30, 35. Tá. Pouco. Pois é. Mas é isso. Eu estou surpresa com essa questão do dano moral, porque realmente nas outras áreas a gente consegue até comprovar ali que a pessoa realmente teve dores de cabeça, teve ali que passar. Porque é chato, né? Bater o carro é chato, colisão de trânsito, gente, é assim muito complicado. Dor de cabeça, né? Você tem que, às vezes, deixar o teu carro na mecânica, não sei o quê. Inclusive, doutora, deixa eu fazer outra pergunta. Você pega os casos em que há o seguro e nos casos em que as duas pessoas que colidiram ali não tem? Como é? A senhora pega também? Ou no caso que não tem seguro? Senhorita. Você é senhorita. No caso que não tem seguro, você tá perguntando. Isso. Então, aí eu faço uma pesquisa se a pessoa tem capacidade econômica. Se a pessoa não tem um fusquinha velho. Porque se tem um fusquinha velho, não adianta, gente. Daí eu vou ficar trabalhando de graça. Pois é, né? Não dá, né? É o que eu penso. Não dá. Então, a pessoa, eu vejo, né? A pessoa tem uma empresa. Que carro a pessoa tem? A pessoa tem uma BMW. Daí entra no juizado. Ou tem a opção do juizado também. Juizado Muitos especial, fatores, né, doutora, que tem que ver daí. Né? Porque o juizado especial, pessoal, ele é pra quem tem um valor X que a pessoa vai pleitear ali, vai pedir, né? Até acho que, não sei quanto que tá agora. 50. É 40 salários mínimos, doutora. É porque o 40 que tá 1.500, acho que 1.506 salário mínimo. Isso. Então vai ter um teto ali de valor que você pode requerer. E aí você não precisa nem de advogado pra entrar, né? Você pode entrar. Eu digo pequenas causas que o pessoal falava, acho que tem muita gente que ainda fala. E aí você pode entrar com um processo aí se você não tiver seguro pelo juizado, tá? E daí, eventualmente, se você tiver que entrar com um recurso, você pega um advogado pra poder fazer. E precisa pagar também ou ter justiça gratuita, no caso do recurso. Ou você pede a justiça gratuita ou você tem que arcar com as custas. Perfeito. Custas do recurso. É, isso mesmo. Então, são muitas variáveis, né? Mas enfim, voltando no caso. Então a gente falou do material, lucro cessante, daí é o que a pessoa deixa de oferir. Perfeito, desde que comprovado, né? Não, doutora, a gente pede por mês. Então, por exemplo, ele ficou exatamente 1 ano afastado pelo auxílio-doença. Se ele é um exemplo, que eu não lembro quanto que ele ganhava, mas vamos dar um exemplo aqui. Ele ganhava R$2.000, vai ser R$2.000 vezes 12, os lucros cessantes. Então, lembrando também que não diminui o valor do auxílio-doença, é o valor cheio. Então, a gente falou dos danos materiais, falou dos lucros cessantes, falou do dano moral, falta os danos estéticos e a pensão, né? Isso. Os danos estéticos, no caso, vai ser valor alto. E como ele perder a perna. E aí? Então, nesse caso, como que a gente comprova os danos estéticos? É uma perícia médica no processo. Este caso aqui, a gente já teve perícia médica, então a gente já tem um valor de pensão. E também já tem um valor ali que vai ser aproximado, a gente já sabe que vai ganhar. Obviamente, a gente já sabia que ia ganhar nos estéticos. Mas depois que acontece a perícia, a gente consegue determinar melhor o risco do processo, sabe? Aumente quanto que vai ser esse processo, quantificar ele. Da extensão do dano também, isso, né? Eu acho mesmo. que esse laudo técnico é um laudo técnico. Daí o perito designado pelo juiz. Um perito imparcial designado pelo juiz que realiza um laudo. O cliente vai lá, numa consulta, como se fosse uma consulta médica. O perito faz algumas perguntas, avalia ele, tira fotos e daí produz o laudo e junta no processo daí. Entendi. E daí a gente manifesta quanto laudo. Então, neste caso, obviamente, vai ficar constatado o dano estético. Acredito que vai ser ali a mesma coisa dos danos morais, em torno ali de 30, 35 mil. E daí a gente tem a pensão. Como é que funciona a pensão? Então, os processos de maiores valores de acidente de trânsito é quando tem pensão, infelizmente, né? Porque a pessoa tá inválida, uma invalidez parcial ou total pro trabalho. Neste caso, foi atestado que ele tá com uma invalidez de 70%. Então, a gente já consegue fazer um cálculo de uma condenação. Porque daí, como é que funciona? Ele vai ter direito, desde a data do acidente, até 77 anos. No valor do percentual. 77 anos? Porque é a estimativa de vida do ser humano no Brasil. 77? Expectativa de vida aí, de acordo com o IBGE. Até quanto você quer ver? Olha,
Eu não quero ficar muito velha. Eu fico pensando às vezes, porque eu tenho medo da morte, né? E eu fico pensando assim, até nessas questões aí, porque eu já tive um processo que eu tive que a gente tem que imaginar, né? Quanto que a pessoa viveria, né? E a depender também se a pessoa, né, fumava um cigarrinho, se a pessoa, né? Qualidade, mas também, né, às vezes a pessoa fuma, bebe e vive até uns 100 anos, né? Verdade. Isso eu acho que quando é... Isso aí é desculpa de quem fuma. eu acho que quando é a tua hora, não tem muito o que fazer. Isso pra mim é desculpa de quem fuma, gente. Ó, quando é hora de partir, tu só vai. É verdade. Mas é difícil calcular, né? Porque é um entendimento jurisprudencial, pessoal, de outros casos que aconteceram e a gente usa como exemplo para os nossos processos. Desses 77 anos... É uma pesquisa de acordo com o IBGE, de acordo que é uma pesquisa feita, né? Que eles estudam realmente qual que é a expectativa. Cada país tem uma expectativa de vida, né? Então, a do Brasil, não duvido nada, Japão, dos asiáticos, né? Mas aqui no Brasil é 77 anos. Então, a pessoa, ela tem direito desde a data do acidente até a expectativa de vida dela, que é 77 anos. Só que dela não tem direito ao valor cheio, né? Ela tem direito de acordo com o percentual constatado na perícia. Então, por exemplo, se ele ganhava R$2.000, ele vai ter direito a 70% de R$2.000 mensal. Pagos em parcela única, tá? Então, a seguradora vai ter que pagar tudo ao final do processo. Deixa eu te fazer uma pergunta. A pensão, ela é dada, então... No caso de uma pessoa que faleceu. A pessoa faleceu, aí eu tenho a pensão dos herdeiros, é isso? Depende, são dependentes ou não. Aí não sei. Aí você diz filhos? Porque aí entra isso que eu quero entender, porque eu sou da área de família. Aí eu quero entender o seguinte, porque você tem os herdeiros, né? Seja a cônjuge e os filhos. Aí eles têm direito. Como é que funciona? Cônjuge tem direito até os 77 anos, os filhos têm direito até a maioridade. E daí também pode ser... Os pais podem ganhar também, se for comprovada a dependência econômica, ou se for de família humilde, aí não precisa comprovar a dependência econômica, é presumida a dependência econômica, no caso. Então, aqueles que dependem ali da pessoa, então vão ter o direito presumido, é isso? Isso, Dependendo da capacidade financeira também, enfim, a pessoa depende ali da pessoa que faleceu, então ela vai ter direito. Isso, perfeito. Cônjuge e filhos. Cônjuge e filhos. Aí pais teria que provar, ou irmãos, por exemplo, né? Que residia junto. Ou qualquer outra pessoa. Daí você tem que provar, né, essa dependência econômica. Ou se for pais ali, daí se for humildes, até ali 3 salários mínimos, não precisa provar essa dependência econômica. Daí é presumida, tá? Tá, ótimo, então. Tá. Então, aí nesse caso a gente fez ali um cálculo pro valor do risco. Nesse processo, é um processo ali de mais ou menos R$1 milhão. Caramba. Com todos esses pedidos. Então, R$1 milhão. São muitos pedidos, né? Então, R$1 milhão é o valor que você tá pleiteando. Agora, o valor, se for considerada a culpa exclusiva do réu, é o valor mais ou menos que vai ter que pagar. Entendi. Ainda com um pouquinho ali de... Então vai dar um honorário aí pra poder me levar pra Dubai, né? Olha, eu gostaria, mas tem um pequeno problema nesse processo. Qual é? Que é o seguinte... Tá andando... Tá tudo ótimo, né? Mentira. Pro cliente, coitado. Não, mas qual que é o momento que tá? Já fez a audiência? Já foi feita a perícia. Então, a gente vai agora pra audiência de instrução. E daí já vai pra decisão, né? Só falta audiência de instrução. A gente acaba de ser feita a perícia, faz alguns meses. A gente ainda tá naquela fase de discutir laudo, de ficar naquele debate. Daí a gente vai pra audiência. Só que a gente tem um probleminha nesse processo, que é o valor da pólice. Então, como eu falei... Limite, né? Como eu falei, a seguradora, ela paga até o limite da pólice. Eu acho muito importante, eu vou ressaltar isso de novo, porque eu trabalho tanto ingressando com o processo para as vítimas, como eu também faço muito defesa de quem sofre um processo. E o cliente, ele chega até mim e fala, olha, eu recebi essa cartinha, eu preciso contratar advogado, mas eu não vou pagar nada, né? Porque eu tenho seguro. Eu tenho seguro, eu não tenho que pagar nada. Só que assim, gente, não é assim que funciona. As pessoas infelizmente, não sabem disso. A sua seguradora, ela vai pagar até o limite da pólice de coberturas para terceiros. Então, quando a doutora tem seguro, a doutora tem carro, né? A doutora tem seguro. Eu tenho proteção veicular. Então. Mas tem também cobertura. Tem cobertura para terceiro. Quando você contrata um seguro, é muito importante você ver, inclusive eu vou fazer um vídeo para colocar no meu Instagram sobre isso. É muito importante você ver quais são os valores para a cobertura para terceiro. E não contratar valores baixos, porque daí você vai pagar o seguro, se você causar um acidente, você ainda vai ter que pagar valores altíssimos, doutora. Daí não vale a pena, né? Daí é muito complicado. Neste caso, o valor ali da seguradora, né, das coberturas, é de 200 mil. Então, quem vai ter que pagar o resto? O proprietário condutor.
Meu senhor, E são pessoas físicas, então a gente não sabe se vai se conseguir. executar, A né? gente não sabe como que vai ser o desvendar desse processo. Vai processo. ficar aí, vamos ver, né? Como é que vai ser. Cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos né? O desafio capítulos. da advocacia é executar uma pessoa física. Isso Sim. mesmo. Tem gente que é difícil, gente. Tem gente que esconde, tem gente que não É, tem mesmo. né? Então, São muitos fatores, né? A execução é muito complicadinha. Para quem trabalha com execução sabe que é complicado. Mas enfim, doutora, vamos continuar. Então, nesse caso aí, o processo tá tramitando, vamos aguardar. Tá tramitando, vamos aguardar. Eu achei interessante esse processo, porque daí eu trouxe todos os pedidos possíveis. Eu achei interessante porque é R$1 milhão. Ai, né? Se fosse uma pólice, às vezes eu, né, brinco ali com os meus sócios, né? Porque são processos trocados. A gente tem uma pólice ali de 1 milhão, mas daí a condenação é 25 mil. E a gente tem uma pólice ali que a condenação é 1 milhão e a pólice é 100 mil. Poxa. Não, às vezes Deus é complicado pra gente, né? Nem tudo dá certo, né, gente? Mas enfim. E o próximo caso, doutora? O próximo caso é um caso que eu fechei com esse cliente mês passado. Então, ele veio até o escritório, também foi vítima de um acidente de trânsito. Invasão da via preferencial. O escritório que você é sócia, ele atua só nessa área, doutora? Só com direito de seguro. A gente é especialista nisso. Eu acho importante trazer que... eu sou nova, não sou advogada há muito tempo, né? Vai fazer aí 5 anos, acredito. Então, eu não sou advogada há muito tempo, mas meu pai é advogado. Meu pai é advogado há mais de 30 anos. E meu pai é um advogado que já atua com direito de seguro há mais de 30 anos. Então, nosso escritório tem mais de 20 anos de atuação com direito de seguro. Então, a gente realmente... Verdade. Quando eu nasci, ele tava começando a advogar. Amei. Então, vocês trabalham muito... É na Riachuelo, na rua Riachuelo. Riachuelo, Centro né? Cívico. Então, a gente realmente é referência nesse assunto. Questão de acidente de trânsito com a gente. Direito de seguro também é com a gente. Então, esse terceiro caso, ele chegou, né? Veio, falou que foi vítima de um acidente. A gente fechou o contrato com ele. Foi invasão da via preferencial. Eu que fiz o inicial, entrei com esse processo este mês. E esse aqui é um caso que vai ser um pouco diferente do primeiro, que a gente falou de morosidade, quanto é demorado o judiciário, né? É um caso atípico. E quanto também foi demorada a negociação no primeiro, né? Foi uma negociação que demorou 6 meses, assim. Caramba. Então, este caso foi diferente porque ele estava em recuperação, ele não estava bem, foi um acidente sério também. Então, a gente pediu todas aquelas indenizações que eu já informei aqui, que a pessoa tem direito. E daí a seguradora entrou já logo em contato e falou, vamos negociar? Vamos negociar. Que bom, pela luz do Senhor. Porque tem empresa que não negocia de jeito nenhum, né? Bom, mas a seguradora, como eu falei, eles têm bastante interesses. Então, né? por isso que é uma área bem interessante de trabalhar, gente. Porque também deve ter bastante demanda, né? Então, que eles puderem ali... tem umas empresas de telefonia, não vou falar o nome aqui, mas uma vez eu entrei com um processo também. Eu entrei... Eles tinham cortado a linha, e daí, do nada, eles cortaram a linha. A linha não existia mais, gente. Cortaram a linha, e eu entrei com o processo, pedi, eles já vieram pra fazer acordo. Falei, maravilha! Mesmo que o valor era baixinho, porque era só de telefonia, né? Mas, enfim, fiquei super feliz, porque não deu nem um mês também de processo, assim. Não, esse é ótimo, né? Pra advogado, pro cliente, pra todo mundo. Gente, o acordo é a melhor coisa que existe. E querendo ou não, a seguradora, ela tem muito dinheiro, né? Porque você paga teu seguro. E se você não tem culpa pelo acidente, a seguradora realiza o pagamento do conserto do seu veículo, ou paga a indenização da tabela FIP, enfim. Ela cobra do causador do acidente. Então, se ela conseguir cobrar o valor cheio, ela não vai ter gasto nada. Sim. Então, ótimo. Enfim. E aí esse caso? Eles chegaram, né, entraram em contato comigo, foram 3 dias de negociação, 3 dias direto. E então, eles começaram oferecendo ali 15 mil, e depois de uma longa negociação ali, 3 dias debatendo, a gente conseguiu fechar em 91 mil reais pro cliente. Esses casos em que o processo está muito embrionário, em que o processo está muito recente, é muito complexo, porque eu não sei o risco do processo direito. Eu não sei se meu cliente vai se recuperar ou não. Então, tem várias peculiaridades que tem que ser analisada, e o principal, gente, a opinião do cliente. Porque ninguém sabe a realidade do outro, né? Sim. Eu não sei se meu cliente tá precisando de dinheiro agora, por exemplo. Às vezes ele prefere ganhar 91 mil agora do que ganhar 110 mil daqui 3 anos. Ou correr o risco dele se recuperar 100% e ganhar um valor muito inferior a isso. Porque a pensão é o maior valor do processo. Sim. Então, às vezes, não vale a pena, sabe? Então, realmente escutar o que o cliente fala, eu acho que é bem importante, né? Que foi aquilo que a gente falou, né? Ouvir o cliente e também a expectativa do próprio advogado, né? Porque a gente também, como a doutora falou, tem
tem que analisar o risco, cada processo é um processo, a gente não sabe o que vai enfrentar, lógico que a gente tem uma possibilidade ali de entender antes do processo que tem de provas, o que a gente vai ter aí pra poder fundamentar esse processo, mas é muito difícil, realmente. Até porque a extensão do dano, ela vai variar, né? Às vezes a pessoa consegue se recuperar, tem gente que se recupera depois, pode voltar a ter alguma coisa, dependendo do que aconteceu ali. Enfim, é difícil dizer, né? E assim, doutora, tem advogado que acha que fazer acordo rápido no processo, esse processo tramitou por 14 dias. Então, tem advogado que acha que fazer acordo rápido no processo é perder dinheiro. Mas com a técnica correta, você vai ver que vale muito mais a pena você fechar R$ 91.000 agora do que esperar 3 anos e uma perícia médica te derrubar. Então, é muito importante saber avaliar o risco do processo e eu vou ensinar tudo isso na minha mentoria. Hein? Isso aí, a gente faz uma propaganda. Você acha que sou boa? É importante falar, gente, que a doutora Natália, ela é especialista e eu sou especialista em família, em imobiliário, são as áreas que eu mais atuo aí, gosto muito. No criminal eu trabalho com violência doméstica porque é atrelada aí com direito de família e tal. E as áreas, elas se interligam, né? E aí, eu trabalho nessas áreas, então eu sou, muitas vezes, assim, vista como especialista e as pessoas vêm pra mim por conta disso. Então, a minha atuação, ela é muito boa nessa área. Então, é bom você pegar um advogado que seja especialista naquela área, porque, eventualmente, não é que o advogado não seja competente, ele só não pode não ter uma destreza ali, ele não pode não ter o conhecimento que talvez um advogado especialista tenha. Perfeito, então, é doutora. importante buscar sempre um advogado que seja especialista para entender a causa. Se você também não tiver satisfeito com seu advogado, trocar de advogado, conversar com um advogado, não tem problema nenhum, a gente sabe como é que é. Mas é de suma importância, porque às vezes, que nem a doutora falou, essa avaliação de risco, ela vai se dar para uma pessoa que tenha técnica, uma pessoa que estudou, que entende do assunto, né? Trabalha com isso todo dia. Então, a doutora falou pra mim uma vez, isso pra mim é feijão com arroz. É todo dia, gente, é todo santo dia, eu já sei isso, eu vou fazer isso de olhos fechados. Até que eu gostaria de iniciar minha segunda pós em direito médico, né? Porque pra mim, direito do seguro tá realmente, assim, já conheço muito, eu faço isso muito. Então, eu gostaria de abranger uma outra área, assim, pretendo começar a fazer a pós agora. Eu tenho uns processos em direito erro médico e tal, e o doutor Matheus, que vai vir também, pessoal, conversar com a gente mês que vem sobre isso. Na verdade, eu acho que ele vai falar sobre o criminal. Mas a gente tem uma parceria e ele atua nos processos comigo em direito médico, e é uma coisa muito bacana de trabalhar. Eu acho maravilhoso. Eu tenho alguns casinhos também, que daí eu fiquei interessada e falei, vi que é também na área civil ali, meio que... Dinheiro, né? E daí eu acho que combina comigo. Falei, não, vou... Mas assim, a doutora falando essa questão de especializar, isso eu acho muito importante, pro advogado não abraçar tudo. E, gente, vocês podem fazer parceria. Por exemplo, se surgisse um processo pra mim lá de família, eu não tenho convicção nenhuma pra atuar no processo de família. Eu não tenho conhecimento nenhum sobre isso. Eu falaria com a doutora Cássia e falaria, vamos fazer uma parceria? É muito melhor do que você abraçar uma causa que você não tem conhecimento, né? Então, vale muito mais a pena que você coloca em risco o teu trabalho e o cliente em si, né? E, eventualmente, o que você vai ganhar aí de honorário também, porque, como a doutora falou, você consegue trabalhar de uma forma muito melhor durante o processo e o teu colega ali vai conseguir, às vezes, ganhar até o que você não ganharia sozinho, né? Então, perfeito. Mas continuando, nesse caso, então, a gente teve um processo que durou 14 dias. 14 dias, a doutora avaliou os riscos e entendeu que, em conjunto com o cliente, poderia aí fechar esse acordo. 91, perfeito. Ele falou, olha, doutora, agora eu não tô bem, mas eu acho que eu vou me recuperar. O médico falou que provavelmente eu vou me recuperar. E, querendo ou não, doutora, um processo, eu sempre falo para os meus clientes que a transparência é essencial, né? Então, eu sempre falo para os meus clientes que um processo de acidente de trânsito dura de 2 a 5 anos. Para ocorrer a perícia, é de 2 a 3 anos. Então, você pode estar muito mal agora. Mas daqui a 2, 3 anos, você pode estar ótimo. Você pode estar sem sequela nenhuma. Então, 91 mil teria sido ótimo. Entendeu? Para uma pessoa sem uma sequela. Então, neste caso, é isso. Eu acho importante também falar que tem morosidade no judiciário, mas também pode ocorrer muito rápido os processos, né? Depende de cada caso. Cada caso é único, a doutora sabe. E me explica uma coisa, doutora, como é que a doutora faz para fechar esses acordos? Porque tem que ter uma... Pessoal, isso a gente aprende até... Eu já dei aula disso, tá? Em teoria da argumentação. A gente tem que ter o poder do discurso, né? Porque a gente tem que fazer a outra pessoa acreditar que o que a gente tá falando é verdade. Advogado, né, gente? Então, a gente tem que ter uma técnica, uma habilidade para poder fechar um acordo também, porque a gente sabe que de um lado, outra hora a gente tá
do lado de quem está sendo acusado e de outro lado a gente está acusando. Então, a gente tem que trabalhar como advogado desses dois lados e entender que um acordo, como a doutora falou, é melhor, às vezes, durante o processo, e a gente precisa de uma técnica para isso. Então, lógico que cada advogado vai tratar da sua forma, enfim, da forma que entende melhor, mas o discurso a ser elaborado para que a gente consiga fechar um acordo é de suma importância. Por quê? Porque dependendo da técnica ali, a sua habilidade, você vai fazer com que o outro advogado vai entrar naquela batalha ali, que a doutora falou, às vezes fica 6 meses, mas se você souber fazer isso de uma forma muito mais rápida, eu faço isso muito em acordo de direito de família, né? Pra gente pensar em pensão, pra gente pensar numa separação de bens, a gente explica também a demora de vender um imóvel, então às vezes o acordo é a melhor saída, então a gente tem que ter essa técnica para poder conversar e ajustar isso para ter uma igualdade também, tanto do nosso cliente quanto da outra parte. E nesse caso aqui, doutora, como é que você consegue, qual que são as suas artimanhas para fechar um acordo? Doutora, bom acordo. Eu acho que o acordo nada mais é do que como se fosse um truco, né? Você truca ali e a pessoa fala 6, né? Então, a gente sempre chuta bem alto no primeiro valor e como eles chutam bem baixo. Então, eles sempre chegam com o mínimo e a gente chega estourando a boca do balão. Então, é saber se o processo a gente já consegue determinar o risco ou é que tem esse que é um processo embrionário. Se é um processo embrionário, vale muito a opinião do cliente, o que ele acha. Se é um processo que a gente já consegue determinar o risco, a gente já tem um valor mínimo. Então, a gente não vai aceitar menos que aquilo, sabe? Então, daí a gente começa essa negociação. Pra ser bem sincera, as seguradoras, os advogados que trabalham com seguradoras, é massificado, né? É muito processo. Muito processo. E como é que funciona? Porque eu penso até numa resistência deles, assim, porque a maioria dessas empresas grandes, até como eu falei de telefonia, elas vêm um pouco resistentes, né? Porque é muita demanda. Eles dizem, não vou pagar isso aí não, deixa eu rolar e tal. Lógico que tem muitos que puxam para um acordo, mas em regra. Então, eles procuram fazer um acordo. Muito, então. Eles procuram muito fazer acordo porque a gente não... Talvez seja mais custoso manter o processo? Isso, é muito custoso. Juros e correção, às vezes o processo duplica, triplica, quadriplica. Então, dependendo do tempo. Então, para eles não vale a pena. Se eles têm ali, eu imagino, né? Que cada processo, eles têm um valor de risco daquele processo. Então, esse processo aqui, a gente tem, sei lá, 1 milhão. Então, a gente não pode ultrapassar de 1 milhão. E o ideal é pagar bem menos que isso, entendeu? Então, eu acredito que ele já determina um risco daquele processo, que é um risco alto, porque assim, a gente está falando de empresas tem muito dinheiro. Então, eles já determinam ali um risco e começa essa negociação, né? Até que eu tenho uma advogada que trabalha para uma seguradora específica e toda semana a gente negociando a cor. Eu já falo com ela com sinceridade. Falo, com ela eu nem preciso negociar muito. Ela fala, doutora, eu tenho esse valor. Olá, amiga, boa tarde. Tem um acordo para fazer hoje. Ela fala, doutora, eu tenho esse valor. Eu falo, doutora, vou ser bem sincera. Eu tenho esse aqui. Meu cliente não aceita menos que isso. Vamos lá, me consiga isso. E ela vai lá e consegue. Inclusive, foi o que eu fechei que legal. O primeiro. Que legal. É bom a gente ter uns parceiros assim, né? Um pessoal ótimo. que acaba virando até amigo, assim, de tanto acordo que acaba fazendo, né? Mas então, vamos continuar. A gente vai pro último caso, então, doutora. Perfeito. O último caso eu quis... com chave de ouro. O último caso eu quis trazer um pouquinho diferente. Como eu falei, eu atuo com acidente de trânsito, eu também atuo com negativa de seguro. Esse caso não é uma negativa, mas é parecido. Quando a gente fala de negativa de seguro, seja seguro de carro, seguro de vida, seguro residencial, a gente tá falando do Código de Defesa do Consumidor, né? Certo. Então, eu também atuo nessa área do CDC, específica para operadoras de plano de seguro, específica para seguro. Então, nesse caso, é um cancelamento de plano de saúde. Então, a cliente, ela veio me procurar. Ela falou que ela estava inadimplente. Se a doutora até quiser explicar para o pessoal o que é estar inadimplente, para quem não sabe. Gente, estar inadimplente é o que eu sempre estou. Devendo. Então, eu acho que o Brasil tem, não sei qual a porcentagem, mas o pessoal está inadimplente, que é você dever para uma empresa. Então, se você está devendo, você é inadimplente. Sinto lhe informar. Perfeito, é isso mesmo. Você está inadimplente, doutora? Olha, eu não, meu nome ainda tá bem limpinho, graças a Deus. Tô ganhando bem, tá ganhando bem. Se não tá inadimplente, tá ganhando bem. Enfim, ela veio procurar a gente, falando, né, ela tinha um plano, e que ela tava inadimplente há 3 meses, então ela tava devendo o plano há 3 meses, porque eles não enviavam os boletos pra ela.
E ela tava com uma suspeita de câncer, então ela tinha que fazer os exames, né? Era urgente, ela precisava saber, pra não ter essa morosidade em fazer o tratamento. Só que o plano dela tava cancelado. E daí, qual que é a questão aqui? Primeiro, são 2 pontos importantes aí. Isso também serve para negativa de seguro por causa de inadimplência, tá? Então, se você tem um seguro de vida e ficou sem pagar, também serve para todos os tipos de seguro. Então, o que tem que verificar aqui? Primeiro, a operadora, a seguradora, ela tem que notificar da inadimplência e da possibilidade de cancelamento. Segundo, tem que estar inadimplente por 60 dias, no mínimo 60 dias. Então tem essas duas coisinhas Ela aqui. tem que avisar. E como é que eu sei que... Como é que ela tem a certeza que eu vi? Não tem, né? Mas assim, sendo bem sincero, eles nunca notificam. Não. É, porque aí que tá, se eu fugir desse aviso aí. Mas assim, eles têm que provar isso também, né, doutora? Eu Então, penso, né? Porque eles têm que provar. mandam, você muda de casa, eles mandam lá pra casa antes. Mas assim, hoje em dia pode ser... Por e-mail também que eles mandam? Pode, isso que eu ia falar. Pode ser até por e-mail. E daí, o que aconteceu nesse caso? Eles enviaram um e-mail falando do cancelamento do plano direto. Depois enviaram outro e-mail falando que o plano estava em aberto, tinha que ser pago sobre pena de cancelamento. Ou seja, a notificação chegou depois do cancelamento. E o plano estava cancelado. Ah, tá. Então, a notificação tem que ser pré-cancelamento, informando que, ó, ou você paga, ou a gente vai cancelar. E tem que estar 60 dias inadimplente. Tá. Este processo foi em São Paulo, né? Então, eu entrei com esse processo. A gente pediu uma liminar, como a doutora já explicou o que é uma liminar. Então, eu pedi uma liminar para restabelecimento desse plano. E a liminar foi deferida em 3 dias. Bem diferente, né? Do primeiro processo. Então, a gente teve aí deferimento da liminar em 3 dias para restabelecer esse plano. A gente conseguiu restabelecer. E agora o processo tá rolando, né? Foi esse mês que eu entrei com esse processo. Então, eu achei bem interessante por ter sido tão rápido assim, né? A gente vê como no direito tudo é muito... Depende do lugar, depende da vara. Depende. O advogado que mais fala é o quê, doutora? Depende. Os clientes, eles não sabem, porque a gente fala, depende de um monte. Doutora, quando é que vai? Eu não dou prazo, gente, pelo amor de Deus. O cliente fala, mas quanto que a doutora acha que quanto tempo vai rolar esse processo? Então, nem Deus sabe. O de acidente de trânsito eu falo uma média, de 2 a 5 anos. Mas... É média, mas é aquilo que a gente faz. Mas... Um caso ainda mais específico, agora no meu de família, Deus que me livre. Daí não dá. E não dá pra você falar muito certeiro, porque daí a pessoa, mas você falou aquilo, mas você falou isso. Mas não é bem assim, né? Tudo depende, gente. No direito tudo depende. Nada é assim tão transparente, assim tão correto, né? Aquilo. Não é. Gente, com isso nós vamos terminar nosso podcast. Essa doutora é muito sucesso. Sabia que ia ser um sucesso realmente esse primeiro episódio. Quero agradecer a doutora pelo comparecimento aqui, por explanar todos esses casos de sucesso. E quero te desejar tudo de melhor aí, que a doutora continue conquistando muitos clientes na área de trânsito. Quem quiser seguir a doutora, blogueira, fitness, ela malha muito, pessoal. Sigam ela que ela malha muito, viu? Lifestyle. Qual que é o arroba, doutora? Meu arroba é NAATYB de Bola Nunes. Eu faço bastante vídeo sobre a minha área, né? Eu faço bastante vídeo também de lifestyle e eu sempre tô postando lá, gente, me sigam. E eu queria também agradecer imensamente pelo convite, né? Eu tenho muita admiração pela doutora Cássia, ela é maravilhosa, ela é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa maravilhosa. E quem quiser aprender, o advogado que quiser aprender a atuar na área de acidente de trânsito, em junho eu vou lançar minha mentoria e você vai poder faturar aí honorários de 15 a 100 mil em uma única causa, hein? É isso aí, pessoal. Quem quiser me seguir é @Calomeno Advocacia ou Cassiana Calomeno. No YouTube é Julgar Podcast. Eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz por esse primeiro episódio. Próximo episódio a gente vai falar sobre direitos autorais com o Dr. Paulo Oliveira. E é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, sigam nas redes sociais. Um abraço, até mais. Ótimo. Oi.